Olá pessoal, bom dia, que Deus vos abençoe de forma poderosíssima. Aqui quem está falando é o pastor André Klebe, eu estou aqui para te ajudar e abençoar mais uma vez a sua vida de forma poderosa, tá bom? Deixa eu te dar uma bênção. Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa que entrou nesse vídeo e peço a Ti que quando ela entender a meditação e orar comigo, que hoje o Senhor libere uma grande bênção para a vida dela, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje o tema é a oração dos anjos. Vou repetir. Hoje nós temos como tema a oração dos anjos. A gente vai meditar sobre isso e fazer uma oração forte, aonde os anjos de Deus vão trabalhar em seu favor. Tá bom? Os anjos de Deus vão trabalhar em seu favor. É a oração que faz os anjos de Deus derramar bênçãos e milagres sobre a sua vida. Tá ok? Antes de começar a nossa meditação diária, eu gostaria que você fosse lá nos comentários e digitasse assim: oração dos anjos, amém. Vai lá nos comentários agora, isso, e digita dessa forma: oração dos anjos, amém. Quando você digita dessa forma, eu vou estar lendo o seu comentário e vou reforçar essa oração por você, tá bom? E as outras pessoas que estão na corrente de oração também vão orar por você. Então, é importantíssimo que você vá lá nos comentários, deixa um pedido, deixa o seu nome e coloque assim: oração dos anjos, amém, tá bom? Aperte o botão de curtir. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, ative o sino das notificações e participa com a gente. Eu tenho a certeza que Deus vai te recompensar. Tá ok? Vamos agora para a nossa meditação. Hoje nós estaremos meditando junto com o site ioração.com.br. Digita lá, ioração.com.br, tá bom? Vamos entender assim: 3 motivos pelos quais precisamos fazer a oração dos anjos. 3 motivos pelos quais precisamos fazer a oração dos anjos. Lembrando que a oração dos anjos não é aquela oração que, como que eu posso dizer? Que a gente vai orar pedindo para os anjos. A oração dos anjos não é a oração que pede para eles. A oração dos anjos é a oração que faz eles trabalharem em nosso favor. Tá bom? A gente não vai pedir para o anjo orar para a gente, né? Orar por nós. E também não iremos pedir para o anjo nos abençoar, não. Nós devemos pedir para Deus. Só que assim, existe um tipo de oração que faz os anjos de Deus trabalharem em nosso favor. Amém? Quando nós oramos baseado na palavra, tá bom? Eu posso dar um exemplo sobre o que está escrito aqui no nosso site ioração.com.br, ó. Vou dar um exemplo aqui que foi colocado. Ó, presta atenção. Um exemplo do... Aqui, ó, lembre-se, nunca devemos invocar os anjos, mas temos que crer que eles trabalham em nosso favor. Isso não se trata de uma oração dos anjos, é a nossa oração a Deus, tendo os anjos como soldados espirituais que trabalham em nosso favor. Olha o exemplo bíblico, ó. Outro exemplo bíblico é o exemplo de Ezequias, que orou e Deus enviou um anjo e destruiu um exército de 185 mil homens. Então, quando Isaías e Ezequias oraram juntos, a Bíblia diz que Deus invocou um anjo, Deus enviou um anjo, e um anjo destruiu um exército de 185 mil homens, tá bom? Então é importante você absorver o entendimento certo para que essa oração dos anjos possa surtir um efeito poderoso na sua vida, tá bom? Vamos meditar agora, conforme o que está escrito aí no nosso site. Posso falar algo do fundo da alma com você? Existe um mundo espiritual que muita gente ignora, mas que é mais real do que
a cadeira onde você está sentado agora. Quando a gente ora de verdade, com fé, alinhado com o coração de Deus, os anjos se movem. Não é que oramos para eles, é que pedimos diretamente, não pedimos, melhor dizendo, não pedimos diretamente a eles. Oramos a Deus, viu? Deus dá ordem aos seus anjos para agirem em nosso favor. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a fazer a chamada oração dos anjos. Uma oração que move o céu, que ativa batalhas espirituais, que traz livramentos invisíveis e que acelera promessas. Olha que forte. Então, repete assim comigo. Diga: a oração dos anjos move o céu, ativa batalhas espirituais, traz livramentos invisíveis e acelera promessas. Amém? Guarda isso no seu coração. 3 motivos pelos quais precisamos fazer a oração dos anjos. Primeiro motivo, porque os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Repete comigo assim, diga: porque os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Quando você ora usando a palavra, declarando a vontade do Pai, os anjos ouvem e se movem. Eles não agem por emoção, nem por necessidade humana. Eles obedecem à ordem do Altíssimo. Está escrito assim em Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em forças, que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Por isso, quando oramos segundo a palavra, os anjos são liberados para agir. Amém? Quando oramos segundo a palavra, os anjos são liberados para agir. Segundo motivo pelo qual nós devemos fazer a oração dos anjos. Porque Deus envia anjos para proteger, livrar e abrir caminhos. Amém? Repete assim comigo. Porque Deus envia anjos para proteger, livrar e abrir caminhos. Vamos ler aqui. Tem livramento que você nem viu, mas foi um anjo que operou. Tem perigo que nem chegou até você, porque um anjo bloqueou. Quando oramos com fé, Deus envia seus mensageiros poderosos para guardar os nossos passos. Olha o que diz o Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A oração atrai intervenção divina. Diga glória a Deus. Então, quando você ora, Deus envia anjos para livrar, abrir caminhos e te proteger. Amém? E terceiro e último motivo pelo qual nós devemos fazer a oração dos anjos. Porque o ambiente espiritual muda quando oramos com fé e autoridade. Você deve fazer a oração dos anjos porque o ambiente espiritual muda quando oramos com fé e autoridade. Repete assim comigo, diga assim: eu devo fazer a oração dos anjos porque quando eu oro, o ambiente espiritual muda quando eu oro com fé e com autoridade. Diga amém, pessoal. Vamos ler aqui. Onde há verdadeira oração, há guerra espiritual vencida. Anjos trabalham em favor dos santos. Anjos levam respostas. Anjos lutam contra resistências. Versículo bíblico. E desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras eu vim. Foi um anjo que disse para Daniel, quando Daniel começou a orar. O anjo falou para ele assim: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim
e eu vim por causa das suas palavras. Então, quando Daniel orava, a Bíblia diz que o anjo de Deus se moveu em favor da oração de Daniel. Amém? Guarda isso. A sua oração tem poder para fazer os anjos se moverem em seu favor quando você faz oração com fé. Ok? Vamos para uma metáfora para tocar o coração. Imagine uma sala de guerra. Imaginou? Soldados, equipamentos planos, todos prontos, preparados. Mas eles só entram em ação quando recebem a ordem de comando. Assim são os anjos. Estão prontos, armados pela santidade, poderosos em forças, mas guardam a ordem que sai da boca de Deus. E muitas vezes essa ordem é liberada pela nossa oração, cheia de fé e palavra. Você ora, Deus ordena e os anjos se movem. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então quer dizer, é uma sala de guerra. Todos os anjos estão preparados. Amém? Para quando você começa a orar, os anjos de Deus são soldados que trabalham em seu favor, tá bom? Eu já vou fazer oração, mas no início dessa página aqui, mostra também uma palavra do centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum diz assim: eu sou homem sob autoridade, sobre os meus soldados. Quando eu ordeno, eles obedecem. E tenho certeza de que se o Senhor ordenar, o meu criado ficará curado. Então é um outro exemplo do centurião de Cafarnaum. Ele disse assim para Jesus: Jesus, da onde o Senhor está, o Senhor pode lançar uma palavra, porque eu também tenho soldados às minhas ordens. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. O centurião quis dizer que as palavras de Jesus tinham poder para fazer os anjos trabalharem. Amém? Então, quando você ora, os anjos trabalham e a bênção de Deus chega até a tua vida. Quando você ora com fé, debaixo da bênção de Deus, tá bom? Vamos entrar no momento da oração. Então, antes de entrar no momento da oração, quero que você se concentre. Compartilhe essa oração para os seus amigos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, compartilha. Vai lá nos comentários e digita assim, oração dos anjos, amém, tá bom? Inscreva-se no canal, aperte o botão de curtir e vamos entrar agora no nosso momento da oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro aqui nesse momento em oração para fazer a chamada oração dos anjos. Assim como eu disse, eu repito, não é a oração pedindo para os anjos e nem, meu Pai, um tipo de oração que os anjos fazem, não. É uma oração ao Senhor que faz, meu Pai, os anjos do Senhor trabalhar em nosso favor. Pai, que o teu poder passe sobre essa pessoa que talvez não tenha uma palavra bonita, mas tem fé no coração. Pai, que o teu poder passe, porque sabemos que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Então, quando oramos baseado na palavra, o poder do Senhor opera. Assim como diz no Salmo 103, 20, bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em forças, que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da tua palavra. Pai, eu oro aqui pedindo para que o Senhor sonde cada problema, cada necessidade, e que o teu poder haja em favor de cada um deles, meu Pai. Assim como diz o Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Então que o teu poder passe, que os anjos guardem os caminhos dessa pessoa, meu Pai, livra, abra caminhos, proteja, porque às vezes, meu Pai, essa pessoa está sendo protegida e nem percebe a proteção dos seus anjos. Então vem interceder, meu Pai, por essa pessoa e não deixar nenhum mal acontecer na vida dela, meu Pai. Oramos aqui baseado no entendimento de Daniel 12, quando o Senhor disse que desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, meu Pai,
O Senhor enviou o anjo para ajudar Daniel e trazer a resposta que Daniel precisava. E o anjo veio por causa das palavras de Daniel. Então, que o teu poder, que os teus anjos se manifestem através da nossa palavra. Que o teu poder passe sobre a vida espiritual, sentimental, conjugal, meu Pai. E aonde existe um mal, em nome de Jesus, pedimos para que os soldados do Senhor trabalhem em nosso favor. Que os soldados do Senhor trabalhem em nosso favor. Leve resposta, meu Pai. Traz resistência contra aquilo que está tentando atrapalhar a vida dele, atrapalhar a vida dela. Nessa hora eu levanto a minha voz contra toda a força maligna que está por detrás dessa vida. Eu digo a você, o mal que está tentando tocar nessa vida, que está tentando roubar, matar e destruir e atrapalhar os planos e os sonhos dessa pessoa, pega o que é seu, sai daí agora, sai do casamento, sai da vida financeira, sai da área da saúde, sai da vida sentimental, conjugal, sai da família, sai do pai, sai da mãe, sai do neto. Toda maldição, todos os demônios que trabalham contra a vida dessa pessoa, sai, vai embora, desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu creio que o teu poder está agindo, meu Pai. Assim, meu Pai, eu imagino uma sala de guerra com soldados, equipamentos, planos, todos prontos e preparados, meu Pai. E esses equipamentos e soldados só agem, só entram em ação quando recebem ordem de comando. Então, Pai, pela nossa fé, dá a ordem de comando e completa a bênção, meu Pai, na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, libera, ordena, dá vitória. Como o Senhor Jesus Cristo disse, de agora em diante vereis anjos subindo e descendo. Então que assim aconteça, mas dá a vitória que essa pessoa tanto almeja, dá a vitória que essa pessoa tanto precisa, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, como ministro, eu declaro, haja paz, haja saúde, haja proteção na família, haja fé, haja esperança, haja amor, que as portas se abram, que tudo dê certo na vida dessa pessoa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu determino que todos os que oraram comigo com fé estão abundantemente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você que ora comigo com fé está abundantemente abençoado, tá bom? Antes de terminar aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que você, em nome de Jesus, fosse lá nos comentários agora e digitasse assim: oração dos anjos, amém. Eu vou estar lendo e vou continuar orando por você durante esse dia inteiro, tá bom? Faz dessa forma, eu tenho a certeza que Deus vai te recompensar. E outra coisa, já se inscreveu? Então se inscreva. Já apertou o botão de curtir? Então curta, tá bom? Se já é inscrito, então ative o sino das notificações. Compartilhe essa oração para o máximo de amigos possíveis. Deus vai te recompensar quando você também se preocupar com os seus amigos. Assim como Jó recebeu o dobro do que ele perdeu quando orava pelos seus amigos, você também será recompensado. Ore por todas as pessoas que escreverem lá nos comentários. Oração dos anjos, amém. Ore por essas pessoas vão estar orando por você e eu também estarei orando. E Deus vai te abençoar, tá bom? Não esqueça, ative o sino das notificações. Isso, ative o sino das notificações e participa com a gente, tá? Já fez tudo isso? Então quero te agradecer no nome do Senhor Jesus, que você tenha um dia repleto de bênçãos e possa contar de grandes testemunhos, em nome de Jesus.